Numa noite tempestuosa, onde a chuva cai implacavelmente, uma mulher grávida é retirada à força de um carro de luxo e cruelmente abandonada no meio de uma floresta densa por um homem rico que se recusou a assumir a responsabilidade. A mulher, sozinha e desesperada, está prestes a dar à luz e, sem nenhuma opção, enfrenta o parto mais difícil de sua vida sob a tempestade. Quando finalmente dá à luz e desmaia de exaustão, deixando o bebê recém-nascido chorando desesperadamente na escuridão, um majestoso cavalo branco surge das sombras da floresta e sente o choro de aflição da pequena criança que está debaixo da chuva gelada. O que este animal faz a seguir desafia tudo que você acredita ser possível. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A chuva caía como uma maldição sobre a floresta densa, cada gota ecoando como um lamento no silêncio sufocante da noite. Helena agarrava-se ao banco do carro com força desesperadora, suas unhas cravadas no couro, enquanto ondas de dor atravessavam seu ventre inchado. O bebê se mexia inquieto, como se pressentisse o perigo que o cercava. "Está doendo muito", murmurou ela, olhando de soslaio para Marcelo, que dirigia com os punhos cerrados no volante. Sua expressão era fria, distante, completamente diferente do homem carinhoso que a consolava em segredo nos corredores de sua mansão. "O hospital fica longe?" Ele não respondeu imediatamente. Os faróis do carro cortavam a escuridão da estrada estreita, revelando apenas árvores que pareciam se inclinar sobre eles como gigantes ameaçadores. Helena percebeu que não reconhecia aquele caminho. Trabalhava há 2 anos na propriedade dele e conhecia bem as redondezas, mas aquela estrada parecia levá-los para lugar nenhum. "Marcelo?" Sua voz tremeu, não apenas pela dor física que a atingia em intervalos cada vez menores. Uma sensação estranha se instalou em seu peito, um pressentimento que fez seu coração acelerar além do normal. "Onde estamos?" O silêncio dele foi mais eloquente que qualquer resposta. Helena segurou o ventre quando outra contração a atingiu, mais forte desta vez, fazendo-a gemer baixinho. O bebê nasceria em breve, ela podia sentir. Precisava chegar ao hospital, precisava de ajuda médica, de pessoas que soubessem como trazer seu filho ao mundo com segurança. Quando Marcelo finalmente parou o carro, Helena olhou ao redor e sentiu o mundo desabar. Não havia hospital algum, apenas árvores, chuva e uma escuridão que parecia engolir tudo ao redor. O motor foi desligado e o som da tempestade se tornou ensurdecedor. "Saia", disse ele, sem olhá-la nos olhos. "Como assim?" Helena não conseguia acreditar no que ouvia. "Marcelo, o bebê, ele está chegando, preciso de ajuda." Eu disse para sair. Sua voz era gelada, irreconhecível. O homem que havia sussurrado palavras doces em seu ouvido, que havia prometido cuidar dela, havia desaparecido completamente. "Não posso mais ter você por perto." As lágrimas se misturaram com a chuva que entrava pela janela entreaberta. Helena compreendeu, num lampejo terrível de lucidez, que havia sido traída da forma mais cruel possível. Ele nunca teve intenção de levá-la ao hospital. Aquela era a sua solução para o problema que ela representava em sua vida perfeita. "Seu filho também", ela sussurrou, uma mão protetora sobre o ventre. "É seu filho, Marcelo. Não existe filho nenhum." Ele abriu a porta e saiu, ficando do lado de fora sob a chuva torrencial. "Nunca existiu nada entre nós. Você está mentindo para me chantagear." Helena sentiu outra contração, esta tão intensa que a fez dobrar sobre si mesma. O bebê estava chegando, quisesse ela ou não. Não havia mais tempo para súplicas ou explicações. Com esforço sobre-humano, ela conseguiu sair do carro, suas pernas tremendo tanto de medo quanto de dor. "Por favor", implorou uma última vez, segurando a porta do veículo.
Não me deixe aqui. Eu não vou contar para ninguém. Eu prometo. Mas Marcelo já estava entrando no carro novamente. Os faróis se acenderam, iluminando o rosto encharcado e desesperado de Helena por alguns segundos. Depois, ele deu marcha a ré e desapareceu na escuridão, levando consigo a última esperança dela de sobreviver àquela noite. Sozinha na tempestade, com o bebê pressionando para nascer, Helena se arrastou em direção às árvores em busca de abrigo. Cada passo era uma tortura, cada respiração uma luta contra o desespero que ameaçava consumi-la. A floresta a engoliu em seus braços sombrios e apenas o som de sua respiração entrecortada ecoava entre as árvores, misturado ao choro que começava a brotar de seu coração partido. A chuva martelava implacável sobre as folhas das árvores, criando uma sinfonia caótica que ecoava através da floresta. Helena cambaleava entre os troncos, suas mãos deslizando pela casca úmida, em busca de apoio. Cada contração que a atingia era como um raio atravessando seu corpo, forçando-a a parar e se dobrar sobre si mesma até que a dor passasse. Encontrou refúgio parcial sob uma árvore frondosa, cujos galhos formavam uma espécie de teto natural. Não era muito, mas pelo menos a protegia da chuva mais intensa. Helena se ajoelhou sobre a terra molhada, sentindo a umidade penetrar em suas roupas já encharcadas. O frio cortava sua pele como pequenas lâminas, mas ela mal o notava diante da dor que dominava todos os seus sentidos. Ainda não, meu bebê, murmurou, acariciando o ventre com mãos trêmulas. Ainda não é hora. Mas o bebê não parecia disposto a esperar. As contrações se intensificavam, vindo em ondas cada vez mais próximas. Helena percebeu com uma mistura de terror e determinação que o nascimento era inevitável. Não haveria médicos, enfermeiras ou qualquer tipo de ajuda profissional. Seria apenas ela, sozinha na escuridão, trazendo seu filho ao mundo da forma mais primitiva possível. Tirou o casaco encharcado e o estendeu no chão, criando uma superfície um pouco mais limpa. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia abotoar a blusa, mas o instinto maternal que despertava em seu peito era mais forte que o medo. Ela sabia, por algum conhecimento ancestral que todas as mulheres carregam, o que precisava fazer. A dor atingiu um novo patamar quando o bebê começou a descer. Helena mordeu o lábio inferior com tanta força que sentiu o gosto metálico do sangue se misturar com a água da chuva que escorria por seu rosto. Não podia gritar, não podia se permitir perder o controle. Precisava conservar energia para o que estava por vir. Você vai nascer, sussurrou, as palavras saindo entrecortadas. Meu filho, você vai nascer e eu vou protegê-lo. Não importa o que aconteça, eu vou protegê-lo. Horas se passaram, ou talvez minutos que pareciam eternos. Helena perdeu a noção do tempo na batalha épica entre seu corpo e as forças da natureza. O mundo se reduziu àquele pequeno espaço sob a árvore, onde ela lutava para dar vida em meio à morte que a cercava. Quando finalmente sentiu a cabeça do bebê coroando, Helena se apoiou nos cotovelos e fez força com tudo o que tinha. O bebê escorregou de seus braços em uma única contração final, pequenininho e perfeito, chorando com uma força que contrastava com sua fragilidade aparente. Meu menino, ela chorou, puxando o bebê para perto do peito. Ele estava azulado de frio, mas respirava, chorava, vivia, meu menino lindo. Com cuidado, Helena limpou o rosto do bebê com a manga de sua blusa, removendo o que podia do líquido que o cobria. Ele era pequeno, mas parecia forte. Seus pulmões funcionavam perfeitamente, a julgar pelos gritos que ecoavam pela floresta. O cordão umbilical ainda os conectava, e Helena percebeu que precisava cortá-lo,
Sem instrumentos adequados, ela procurou uma pedra afiada entre as folhas molhadas. Suas mãos tremiam tanto que demorou vários minutos para encontrar coragem para fazer o corte. Quando finalmente conseguiu, amarrou o cordão com um pedaço de tecido rasgado de sua saia. Envolveu o bebê em sua blusa, tentando aquecê-lo o máximo possível. Ele chorava sem parar, um som que partia seu coração, mas que também a tranquilizava. Enquanto chorasse, estava vivo. A exaustão atingiu Helena como uma onda gigantesca. Seu corpo havia dado tudo o que tinha, e agora ela se sentia completamente drenada. Segurou o bebê contra o peito, fechou os olhos por um momento e, quando acordou, o bebê chorava desesperadamente, mas não estava mais em seus braços. O pânico se apoderou de Helena como uma tempestade interior. Seu coração disparou enquanto ela se levantava cambaleando, procurando desesperadamente pelo bebê na escuridão. Os choros vinham de algum lugar próximo, mas a chuva e o vento distorciam os sons, fazendo-os ecoar de todas as direções. "Meu filho!" ela gritou, esquecendo-se de manter silêncio. "Onde está meu filho?" Foi então que ela viu, a poucos metros de distância, uma forma imponente e branca se destacava contra a escuridão da floresta. Era um cavalo, magnífico e sereno, com sua pelagem alva brilhando mesmo sob a chuva. E ali, protegido entre as patas dianteiras do animal, estava seu bebê. Helena congelou por um momento, sem saber como reagir. O cavalo era enorme, poderia facilmente machucar a criança sem querer. Mas quando ela olhou mais atentamente, percebeu algo extraordinário. O animal havia se posicionado de forma a proteger o bebê da chuva, usando seu próprio corpo como abrigo. Suas patas estavam cuidadosamente plantadas no chão, formando uma barreira natural ao redor da criança. "Por favor", murmurou Helena, se aproximando lentamente com as mãos estendidas. "Por favor, não machuque meu bebê." O cavalo virou a cabeça majestosa em sua direção e Helena ficou sem ar. Os olhos do animal eram profundos e inteligentes, parecendo compreender exatamente o que estava acontecendo. Não havia agressividade em seu olhar, apenas uma gentileza que ela jamais esperaria encontrar em uma criatura selvagem. O bebê continuava chorando, mas parecia estar seguro e protegido. Helena se aproximou mais, movendo-se com cautela para não assustar o cavalo. A cada passo que dava, ela esperava que o animal se afastasse ou mostrasse sinais de desconforto, mas ele permaneceu imóvel, como se estivesse esperando por ela. "Obrigada", ela sussurrou, finalmente chegando perto o suficiente para tocar o bebê. "Obrigada por protegê-lo." O cavalo baixou a cabeça levemente, um gesto que pareceu quase humano em sua compreensão. Helena se ajoelhou cuidadosamente e pegou o bebê, que imediatamente se acalmou em seus braços. O pequeno estava aquecido, protegido do frio e da chuva pelo corpo do animal. Quando ela se levantou, o cavalo deu alguns passos para trás, mas não se afastou completamente. Continuou ali, observando mãe e filho com aqueles olhos profundos e inteligentes. Helena percebeu que o animal não estava selvagem. Havia uma sela em suas costas, embora estivesse sem cavaleiro. "Você deve ter um dono", ela murmurou, acariciando suavemente o focinho do cavalo. "Alguém que está procurando por você." O cavalo relinchou baixinho, um som quase melancólico que ecoou pela floresta. Helena teve a impressão estranha de que o animal estava tentando se comunicar com ela, tentando dizer algo importante. A chuva começou a diminuir, mas o frio se intensificou. Helena percebeu que precisava encontrar um abrigo mais adequado para ela e o bebê. Sua roupa estava completamente encharcada e ela começava a sentir os primeiros sinais de hipotermia. O bebê, por sua vez, estava começando a ficar inquieto novamente.
Como se lesse seus pensamentos, o cavalo se aproximou e se posicionou ao lado dela. Helena entendeu a mensagem. O animal estava oferecendo ajuda, sugerindo que ela montasse nele. "Você quer nos ajudar?" ela perguntou, mal conseguindo acreditar na situação. "Você quer nos levar para um lugar seguro?" O cavalo inclinou-a e cabeça, e Helena teve certeza de que era um sinal de concordância. Com cuidado, segurando o bebê firmemente contra o peito, ela se aproximou do animal. Montar seria difícil em sua condição, mas ela precisava tentar. Com uma força que não sabia que ainda possuía, Helena conseguiu subir no cavalo. O animal permaneceu perfeitamente imóvel durante todo o processo, como se soubesse exatamente o quão frágil era sua situação. Quando finalmente se estabeleceu na sela, o cavalo começou a se mover lentamente pela floresta, seus passos cuidadosos e medidos. Helena não sabia para onde ele a estava levando, mas pela primeira vez desde o abandono, ela sentiu uma centelha de esperança. O cavalo se movia com uma segurança impressionante pela floresta escura, seus cascos encontrando terreno, firme mesmo nos trechos mais traiçoeiros. Helena se agarrava às rédeas com uma mão, enquanto segurava o bebê firmemente contra o peito com a outra. A cada passo do animal, ela sentia uma gratidão imensa por aquela criatura que havia aparecido como um anjo em sua hora mais desesperadora. A tempestade finalmente cedeu, deixando apenas uma garoa fina que pingava das folhas das árvores. Com a diminuição da chuva, Helena pôde ouvir melhor os sons da floresta ao redor. O piado de pássaros noturnos, o farfalhar de pequenos animais entre a vegetação e, principalmente, a respiração calma e constante do bebê em seus braços. Após o que pareceram horas de caminhada, o cavalo parou diante de uma pequena caverna natural formada entre rochas cobertas de musgo. O animal virou a cabeça para Helena como se perguntasse se aquele local era adequado. Ela olhou ao redor e percebeu que era perfeito. A caverna oferecia proteção da chuva e do vento, mas era pequena o suficiente para reter o calor corporal. "É aqui?" ela perguntou suavemente, e o cavalo relinchou baixinho em resposta. Descer do animal foi mais difícil do que subir, especialmente com o bebê nos braços e seu corpo ainda dolorido pelo parto. O cavalo se abaixou ligeiramente, facilitando a descida, outro gesto que demonstrava sua inteligência excepcional. Uma vez no chão, Helena explorou cuidadosamente a caverna. O chão era coberto por folhas secas que haviam sido sopradas para dentro ao longo do tempo, criando uma superfície relativamente macia. Não era o conforto de uma cama, mas era infinitamente melhor do que a terra molhada da floresta. O bebê começou a chorar novamente, e Helena percebeu que era hora de amamentá-lo. Encontrou um canto da caverna onde pôde se sentar confortavelmente e colocou a criança no peito. A sensação era nova e estranha, mas também profundamente natural. O bebê se acalmou imediatamente, sugando com força e determinação. Enquanto o alimentava, Helena observou o cavalo, que permaneceu na entrada da caverna como um sentinela vigilante. O animal olhava alternadamente para a floresta e para ela como se estivesse montando guarda. Sua presença era reconfortante, uma fonte de segurança em um mundo que havia se tornado perigoso e incerto. "Como você se chama?" ela murmurou para o cavalo. "Você deve ter um nome, deve ter uma família que está preocupada com você." O animal virou as orelhas em sua direção, atento às suas palavras. Helena decidiu chamá-lo de Esperança, pois era exatamente isso que ele representava para ela naquele momento. Quando o bebê terminou de mamar e adormeceu em seus braços, Helena finalmente teve um momento para processar tudo o que havia acontecido.
A traição de Marcelo, o abandono cruel, o parto solitário na floresta e agora a proteção inesperada daquele cavalo extraordinário. Era como se estivesse vivendo um pesadelo e um milagre ao mesmo tempo. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto ela acariciava suavemente o rosto do bebê. Ele era tão pequeno, tão vulnerável. Como conseguiria criá-lo sozinha, sem recursos, sem apoio, escondida numa floresta? A realidade de sua situação começou a pesar sobre seus ombros como uma montanha. Esperança pareceu sentir seu desespero. O cavalo se aproximou e baixou a cabeça, tocando gentilmente o ombro de Helena com o focinho. O gesto era tão humano, tão cheio de compaixão, que ela não conseguiu conter um soluço. Eu não sei o que fazer, ela confessou ao animal. Eu não sei como vamos sobreviver. O cavalo permaneceu ao seu lado, sua presença calorosa e reconfortante. Helena percebeu que pela primeira vez desde o abandono, não se sentia completamente sozinha. Havia alguém ou algo que se importava com ela e seu bebê, que estava disposto a protegê-los. Enquanto a noite avançava, Helena adormeceu encostada na parede da caverna, o bebê seguro em seus braços e Esperança vigilante na entrada. Helena acordou com o primeiro raio de sol filtrando pela entrada da caverna. Seu corpo doía, como se tivesse sido atropelada por um caminhão, cada músculo protestando contra os movimentos mais simples. O bebê dormia tranquilamente em seus braços, sua respiração suave e regular. Esperança estava exatamente onde ela o havia visto pela última vez, montando guarda na entrada. A realidade de sua situação atingiu Helena com força total. Ela estava sozinha numa floresta, sem comida, sem água limpa, sem roupas adequadas, com um bebê recém-nascido para cuidar. A magnitude do desafio que enfrentava era assustadora, mas algo dentro dela, um instinto maternal feroz que nunca soube que possuía, se recusava a se render ao desespero. Precisamos de água, ela disse para Esperança, como se o cavalo pudesse entender cada palavra. Para sua surpresa, o animal levantou a cabeça e começou a se afastar da caverna, olhando para trás como se esperasse que ela o seguisse. Carregando o bebê cuidadosamente, Helena saiu da caverna e seguiu o cavalo através da floresta. Esperança a levou por uma trilha que ela jamais teria encontrado sozinha, serpenteando entre árvores densas e arbustos espinhosos. Após alguns minutos de caminhada, ela ouviu o som mais belo do mundo. Água corrente. Um pequeno riacho cristalino corria entre as pedras, suas águas frias e límpidas, brilhando sob a luz matinal. Helena se ajoelhou na margem e bebeu avidamente, matando uma sede que nem percebera o quanto era intensa. Depois, molhou as mãos e limpou delicadamente o rosto do bebê, que acordou e a observou com aqueles olhinhos escuros e profundos. Pelo menos temos água, ela murmurou, sentindo uma pequena vitória diante do primeiro problema resolvido. Esperança pastava tranquilamente nas proximidades, mas Helena percebeu que o animal mantinha uma vigilância constante, suas orelhas sempre em movimento, captando qualquer som suspeito da floresta. Era como ter um guarda-costas pessoal, algo que ela jamais imaginou precisar em sua vida simples de empregada doméstica. O bebê começou a chorar, e Helena percebeu que estava com fome novamente. Encontrou uma pedra plana próxima ao riacho e se sentou para amamentá-lo. Enquanto ele mamava, ela observou a floresta ao redor, procurando por qualquer coisa comestível. Sua mãe havia lhe ensinado algumas coisas sobre plantas selvagens quando era criança, conhecimento que nunca imaginou que seria vital para sua sobrevivência. Viu algumas amoras silvestres crescendo em arbustos próximos. Depois que o bebê terminou de mamar, ela o colocou cuidadosamente em uma depressão macia entre as raízes de uma árvore e foi colher as frutas.
Esperança se posicionou imediatamente perto da criança, assumindo o papel de protetor sem que Helena precisasse pedir. As amoras eram pequenas e ácidas, mas representavam sua primeira refeição em quase 24 horas. Helena comeu lentamente, saboreando cada fruta como se fosse um banquete. Precisava manter suas forças para produzir leite para o bebê. Durante os dias seguintes, uma rotina se estabeleceu. Esperança levava Helena para fontes de água e locais, onde cresciam frutas comestíveis. O cavalo parecia ter um conhecimento instintivo da floresta, sabendo exatamente onde encontrar o que eles precisavam. Helena começou a se perguntar se o animal não era, de alguma forma, mágico. O bebê se mostrava mais forte a cada dia, seu choro se tornando mais vigoroso e seus períodos de alerta mais longos. Helena o batizou mentalmente de Miguel, em homenagem ao arcanjo protetor, pois sentia que eles precisavam de toda a proteção celestial possível. As noites eram as mais difíceis. Sozinha na caverna, com apenas o bebê e o cavalo como companhia, Helena lutava contra ondas de tristeza e desespero. As memórias da traição de Marcelo a atormentavam, misturadas com preocupações sobre o futuro. Como conseguiria sair daquela floresta? Como encontraria uma vida decente para seu filho? Mas sempre que a desesperança ameaçava consumi-la, ela olhava para Miguel dormindo tranquilamente em seus braços e encontrava forças para continuar. Ele dependia dela completamente, e ela não o decepcionaria como Marcelo havia feito com ambos. Uma semana havia se passado desde aquela noite terrível, e Helena começava a acreditar que talvez conseguisse sobreviver na floresta indefinidamente. Miguel crescia forte e saudável, e sua conexão com Esperança se aprofundava a cada dia. O cavalo não era apenas um protetor, mas um verdadeiro companheiro, quase como se pudesse ler seus pensamentos e antecipar suas necessidades. Foi durante uma tarde ensolarada, enquanto Helena coletava ervas medicinais que havia aprendido a identificar, que ouviu o som que fez seu sangue gelar. Passos humanos ecoavam pela floresta, acompanhados de vozes baixas e uma respiração pesada. Alguém estava se aproximando. Esperança levantou a cabeça imediatamente, suas orelhas alertas e seus músculos tensionados. O cavalo se posicionou entre Helena e a direção dos sons, claramente percebendo o perigo. Helena pegou Miguel rapidamente e se escondeu atrás de um tronco grosso, seu coração batendo tão forte que temia que pudesse ser ouvido. As vozes se tornaram mais claras à medida que se aproximavam, e Helena reconheceu uma delas com um choque que a fez tremer dos pés à cabeça. Era Marcelo. Ele havia voltado. "Tem certeza de que foi aqui que você a deixou?" perguntou uma voz desconhecida, áspera e impaciente. "Tenho certeza", respondeu Marcelo, sua voz carregada de uma tensão que Helena nunca havia ouvido antes. "Foi exatamente neste local. Ela não pode ter ido muito longe, especialmente na condição em que estava." "Já faz uma semana, patrão. Se ela estava mesmo em trabalho de parto, como você disse, bem, a floresta é perigosa. Há animais selvagens. A chuva daquela noite." "Eu preciso ter certeza", Marcelo interrompeu bruscamente. "Preciso saber se ela está realmente morta. Não posso deixar pontas soltas." Helena tapou a boca com a mão para abafar um grito de horror. Ele não havia voltado para salvá-la ou por remorso. Havia voltado para se certificar de que ela estava morta, para garantir que seu segredo estava enterrado junto com ela na floresta. A crueldade de Marcelo era ainda maior do que ela havia imaginado. Miguel se mexeu em seus braços, começando a fazer pequenos ruídos que poderiam chamar atenção. Helena o colocou contra o peito, sussurrando orações silenciosas para que ele permanecesse quieto. Esperança se aproximou deles, se posicionando como uma barreira adicional entre a família improvisada e os homens que se aproximavam. "Olhe só isso."
disse a voz desconhecida. Tem marcas de cascos por aqui. Um cavalo esteve nesta área recentemente. Helena sentiu seu estômago se contorcer. As pegadas de Esperança poderiam levá-los diretamente até ela. O cavalo pareceu entender o perigo também, porque se afastou silenciosamente, tentando confundir a trilha. Um cavalo? Marcelo soou intrigado. Que cavalo faria aqui sozinho na floresta? Talvez tenha fugido de alguma fazenda nas redondezas, ou talvez... A voz hesitou. Talvez ela não estivesse tão sozinha quanto você pensava. O silêncio que se seguiu foi tenso e ameaçador. Helena podia praticamente ouvir os pensamentos de Marcelo se reorganizando, tentando entender as implicações daquela descoberta. Procurem por sinais de acampamento, ele ordenou finalmente. Pegadas humanas, restos de comida, qualquer coisa, que indique que alguém esteve vivendo aqui. Helena fechou os olhos e rezou como nunca havia rezado antes. Se eles encontrassem a caverna, se descobrissem os sinais de sua presença, tudo estaria perdido. Miguel nunca teria a chance de crescer, de conhecer o mundo além daquela floresta sombria. Os sons dos homens se afastaram gradualmente, mas Helena não se moveu por horas. Só quando o sol começou a se pôr e a floresta voltou ao seu silêncio natural, é que ela ousou sair de seu esconderijo. Esperança se aproximou imediatamente, tocando seu ombro gentilmente com o focinho, como se quisesse consolá-la. Ele voltou. Ela sussurrou para o cavalo, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele voltou para ter certeza de que estamos mortos. A realidade de sua situação se tornou ainda mais clara naquele momento. Ela não estava apenas lutando pela sobrevivência na floresta. Estava fugindo de um homem que queria sua morte, um homem poderoso o suficiente para fazer desaparecer qualquer evidência de seus crimes. 3 dias se passaram desde a visita aterrorizante de Marcelo, e Helena vivia em constante estado de alerta. Cada ruído da floresta a fazia estremecer. Cada sombra que se movia entre as árvores parecia uma ameaça. Esperança também estava mais vigilante, raramente se afastando de seu lado e mantendo as orelhas sempre atentas a qualquer som suspeito. Foi durante uma manhã nebulosa, enquanto Helena tentava lavar as fraldas improvisadas de Miguel no riacho, que ela ouviu uma voz diferente ecoando pela floresta. Desta vez, porém, não havia hostilidade no tom, apenas preocupação genuína. Esperança, Esperança, onde você está, meu velho amigo? Helena congelou, segurando Miguel contra o peito. A voz era de um homem mais velho, carregada de afeto e ansiedade. Esperança levantou a cabeça imediatamente, suas orelhas se erguendo com reconhecimento. O cavalo relinchou baixinho, um som quase de alegria. Alguém está procurando por você, Helena sussurrou para o cavalo. Seu verdadeiro dono. Esperança a olhou com aqueles olhos profundos e inteligentes, e Helena teve a impressão estranha de que o animal estava tomando uma decisão importante. Ele se aproximou dela e tocou seu ombro gentilmente com o focinho, um gesto que ela havia aprendido a interpretar como consolo e proteção. A voz se aproximava, acompanhada pelo som de passos cuidadosos sobre a vegetação úmida. Helena sabia que deveria se esconder, mas algo na tonalidade daquela voz a tranquilizava. Não havia ameaça ali, apenas amor e preocupação por um animal perdido. Esperança, Rosinha está muito preocupada com você. Há uma semana que você sumiu, meu velho. Helena sentiu seu coração se apertar. Esperança tinha uma família que se importava com ele. Pessoas que estavam sofrendo com sua ausência. O cavalo havia sacrificado sua própria segurança e o conforto de seu lar para proteger ela e Miguel. Foi então que o fazendeiro apareceu numa clareira próxima. Era um homem de uns 60 anos, com cabelos grisalhos e um rosto marcado pelos
Anos de trabalho ao sol. Suas roupas eram simples, mas limpas, e em seus olhos, Helena viu uma bondade que havia esquecido que existia no mundo. O homem parou abruptamente quando viu Esperança, e seu rosto se iluminou com alívio e alegria. Aí está você, seu teimoso, ele exclamou, aproximando-se do cavalo com os braços abertos. Eu sabia que você não tinha ido muito longe. Foi só então que o fazendeiro notou Helena. Ela estava parcialmente escondida atrás de uma árvore, mas o bebê em seus braços era claramente visível. O homem parou imediatamente, seus olhos se arregalando de surpresa. Meu Deus! Ele murmurou, olhando de Helena para a Esperança e de volta para ela. Senhora, o que está fazendo aqui na floresta com um bebê? Helena hesitou, seu instinto lhe dizendo para fugir. Mas Esperança se posicionou entre ela e o fazendeiro, claramente sinalizando que o homem não representava perigo. O cavalo conhecia aquele homem, confiava nele. Helena começou, mas sua voz falhou. Como poderia explicar sua situação sem soar como uma louca? Como poderia fazer aquele estranho bondoso entender a traição e o abandono que havia sofrido? O fazendeiro deu alguns passos cautelosos em sua direção, suas mãos levantadas em um gesto pacífico. Está tudo bem, ele disse suavemente. Eu não vou machucá-la. Meu nome é Antônio Silva. Esta é minha propriedade e Esperança é meu cavalo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. A gentileza na voz do homem, depois de dias de medo e solidão, era quase demais para ela suportar. Ele me salvou, ela conseguiu dizer, sua voz quebrando. Esperança salvou a mim e ao meu bebê. Antônio olhou para o cavalo com uma expressão de compreensão e orgulho. Ele sempre foi especial, disse o fazendeiro. Mas me conte, senhora, como chegou a estar sozinha na floresta com uma criança? Tão pequena? Helena olhou nos olhos bondosos de Antônio e tomou a decisão que mudaria o curso de sua vida. Pela primeira vez desde o abandono, ela contaria a verdade para alguém. Meu nome é Helena, ela começou, sua voz ganhando força. E esta é uma história que você talvez não acredite. As palavras fluíram de Helena como uma represa rompida. Sentada numa pedra próxima ao riacho, com Miguel dormindo tranquilamente em seus braços e Esperança pastando serenamente ao lado, ela contou toda a sua história para Antônio. O fazendeiro escutou em silêncio, seu rosto passando por uma gama de expressões. Surpresa, indignação, compaixão e, finalmente, uma determinação feroz. Esse homem a abandonou na floresta durante uma tempestade? Antônio perguntou, sua voz tremendo de raiva contida. Grávida e em trabalho de parto, Helena assentiu, incapaz de falar por um momento. Reviver aquela noite terrível, mesmo para alguém que claramente se importava, ainda era doloroso demais. E ele voltou para se certificar de que você estava morta. Antônio continuou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Santo Deus, que tipo de monstro faz uma coisa dessas? Um homem poderoso que não pode se dar ao luxo de ter escândalos, Helena respondeu amargamente. Marcelo Vasconcelos, da família Vasconcelos. Eles são donos de metade da indústria têxtil da região. Antônio se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro. Eu conheço esse nome, ele disse, sua voz carregada de desprezo. Já ouvi histórias sobre essa família. Gente que acha que o dinheiro pode comprar qualquer coisa, até mesmo o silêncio sobre seus crimes. Helena observou o fazendeiro, vendo nele uma integridade que há muito tempo não encontrava em ninguém. Antônio era um homem simples, mas havia uma força moral nele, que Marcelo, com toda a sua riqueza e influência, jamais possuiria. Você não pode ficar aqui na floresta, Antônio disse finalmente, parando diante dela. Não com um bebê recém-nascido. Precisa de cuidados médicos, comida adequada, um lugar seguro para se recuperar. Mas ele vai me procurar,
Helena protestou. Se souber que estou viva, ele não vai parar até me encontrar. E agora eu sei que ele não hesitará em me matar para proteger seus segredos. Antônio se ajoelhou diante dela, seus olhos bondosos fixos nos dela. Deixe-me levar você para casa, ele disse suavemente. Minha esposa Rosinha e eu, nós perdemos nosso único filho há 5 anos. Um acidente. Desde então, nossa casa tem sido muito silenciosa, muito vazia. Talvez possamos nos ajudar mutuamente. Helena sentiu lágrimas queimando em seus olhos. A oferta de Antônio era mais do que ela ousava esperar, mas o medo ainda a paralisava. E se ele descobrir onde estou, ela sussurrou, eu não poderia suportar se algo acontecesse com vocês por minha causa. Nossa propriedade fica numa região isolada, Antônio explicou. Poucas pessoas sabem da existência dela, e as que sabem são vizinhos de confiança. Além disso, Rosinha era enfermeira antes de nos casarmos. Ela pode cuidar de você e do bebê adequadamente. Esperança se aproximou naquele momento, como se quisesse dar sua aprovação ao plano. O cavalo tocou o ombro de Helena gentilmente, um gesto que ela havia aprendido a interpretar como encorajamento. Vê? Antônio sorriu. Pela primeira vez desde que a encontrou. Até Esperança concorda. Ele tem um instinto excelente para pessoas boas e más. Helena olhou para Miguel, que dormia pacificamente em seus braços, alheio às decisões que determinariam seu futuro. Ele merecia mais do que uma vida de fuga e medo na floresta. Merecia segurança, cuidado médico, uma chance de crescer saudável e forte. Por que fariam isso por uma estranha? Ela perguntou, ainda hesitante. Antônio sorriu com tristeza. Porque Esperança nos trouxe você por um motivo. Ele respondeu. Meu cavalo nunca havia desaparecido antes. Ele sabia que você precisava de ajuda e talvez soubesse que nós também precisávamos de você. Helena fechou os olhos e fez uma oração silenciosa. Quando os abriu novamente, havia tomado sua decisão. Está bem, ela disse, sua voz firme pela primeira vez em dias. Eu aceito sua ajuda. Antônio se levantou e estendeu a mão para ela. Então vamos para casa, ele disse simplesmente. Rosinha vai ficar muito feliz em conhecer vocês. A propriedade do Silva apareceu como um oásis de paz depois da semana tumultuada na floresta. A casa era simples, mas acolhedora, pintada de branco com detalhes azuis, cercada por um jardim cuidadosamente mantido, onde rosas e girassóis floresciam em abundância. Uma varanda espaçosa com cadeiras de balanço completava o cenário perfeito de tranquilidade rural. Rosinha saiu correndo da casa no momento em que viu Antônio se aproximando com Esperança. Era uma mulher de cerca de 50 anos, com cabelos castanhos presos em um coque e um avental florido que indicava que estava cozinhando. Seu rosto iluminou ao ver o cavalo, mas a expressão mudou rapidamente para surpresa e preocupação, quando notou Helena montada no animal, segurando um bebê. Antônio, o quê? E ela começou, mas foi interrompida quando viu o estado de Helena. Roupas rasgadas e sujas, rosto magro e marcado pelo cansaço, olhos ainda cheios de medo. Esta é Helena, Antônio disse suavemente, ajudando-a a descer de Esperança. Ela e o bebê precisam da nossa ajuda. Rosinha não fez perguntas. Em segundos ela estava ao lado de Helena, apoiando-a com braços firmes e experientes. Meu Deus, querida, você está exausta, ela murmurou, sua voz carregada de compaixão maternal. E este pequeno, há quanto tempo nasceu? 1 semana. Helena respondeu, sua voz quase um sussurro. 1 semana? Rosinha olhou alarmada para o marido. Antônio, leve Esperança para o estábulo. Eu preciso cuidar desta criança e da mãe imediatamente. Dentro da casa, Helena se sentiu envolvida por um calor que não tinha a ver apenas com a temperatura.
Era o calor de um lar verdadeiro, de pessoas que se importavam genuinamente. A sala era decorada com móveis simples, mas confortáveis. Fotografias de família nas paredes e o aroma delicioso de pão caseiro vindo da cozinha. Rosinha a conduziu para um quarto pequeno e aconchegante, com uma cama de casal coberta por uma colcha feita à mão em tons de azul e branco. Este era o quarto do nosso filho Gabriel, Rosinha disse suavemente, arrumando os travesseiros. Ele teria 25 anos agora. Helena pode ouvir a dor na voz da mulher mais velha, mas também uma aceitação serena que vinha de anos de luto processado. Eu sinto muito, Helena murmurou. Não sinta. Rosinha sorriu com tristeza. A vida nos tira algumas coisas, mas também nos dá outras. Talvez seja por isso que vocês estão aqui. Rosinha examinou Miguel com a perícia de alguém que havia cuidado de muitos bebês ao longo dos anos. Suas mãos eram gentis, mas firmes, verificando reflexos, respiração e sinais vitais gerais. Ele está saudável, ela anunciou finalmente, e Helena sentiu um alívio imenso inundar seu peito. Um pouco abaixo do peso ideal, mas considerando as circunstâncias, está em excelente forma. Você fez um trabalho incrível cuidando dele. Lágrimas de gratidão escorreram pelo rosto de Helena. Pela primeira vez desde o nascimento de Miguel, ela ouviu de alguém qualificado que seu filho estava bem. Agora é sua vez, Rosinha disse firmemente. Quando foi a última vez que você teve uma refeição adequada? Helena não conseguiu responder. Sua dieta na floresta havia consistido principalmente em frutas silvestres e água do riacho. Rosinha balançou a cabeça com desaprovação e saiu do quarto, voltando minutos depois, com uma bandeja carregada de comida. Sopa de galinha fumegante, pão fresco, frutas e um copo grande de leite. Coma, ela ordenou gentilmente. Você precisa de forças para produzir leite para o bebê. Enquanto Helena comia, cada colherada sendo um pequeno milagre de sabor e nutrição, Rosinha preparou um banho morno. A água perfumada com lavanda foi a coisa mais luxuosa que Helena havia experimentado em muito tempo. Ela mergulhou na banheira, sentindo a sujeira e o medo dos últimos dias se dissolverem lentamente. Rosinha havia deixado roupas limpas para ela. Um vestido simples, mas bem cortado, roupas íntimas frescas e um roupão macio. Quando Helena se olhou no espelho pela primeira vez em mais de uma semana, mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Estava mais magra, com olheiras profundas, mas havia algo novo em seus olhos, uma força que não estava lá antes. Quando voltou ao quarto, encontrou Antônio esperando com Miguel no colo. O fazendeiro balançava o bebê com a naturalidade de alguém que havia cuidado de crianças antes, e Miguel parecia completamente relaxado em seus braços. Ele é lindo, Antônio, disse simplesmente. E forte, vai crescer para ser um homem de caráter, tenho certeza. Contei para Antônio sobre sua situação, Rosinha disse suavemente. Esperamos que não se importe. Precisávamos saber para poder protegê-los adequadamente. Helena assentiu, percebendo que não se sentia exposta ou vulnerável. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se protegida. Enquanto Helena encontrava paz e segurança na propriedade do Silva, a 50 quilômetros dali, na mansão dos Vasconcelos, uma tempestade de natureza muito diferente estava se formando. Marcelo caminhava nervosamente pelo escritório de Mogno, seus passos ecoando sobre o piso de mármore, enquanto elaborava mentalmente a versão dos fatos que protegeria sua reputação. A primeira pessoa que ele precisava convencer era a mais perigosa, sua esposa Isabela Monteiro Vasconcelos. Ela era filha de uma das famílias mais influentes da sociedade local, uma mulher inteligente e perspicaz que havia casado com ele por conveniência social, mas que não toleraria escândalos que pudessem manchar o nome dos Monteiro.
querida. Marcelo disse quando Isabela entrou no escritório, elegante em seu terno bege e com os cabelos loiros perfeitamente arrumados. Preciso conversar com você sobre um assunto delicado. Isabela se sentou na poltrona de couro em frente à mesa dele, suas mãos perfeitamente manicuradas, cruzadas sobre o colo. Seus olhos azuis, sempre atentos, estudaram o rosto do marido. Estou ouvindo, ela disse simplesmente. É sobre Helena, nossa ex-empregada doméstica. Marcelo começou, sua voz cuidadosamente modulada. Ela desapareceu há uma semana e descobri algo perturbador sobre ela. Isabela arqueou uma sobrancelha, mas permaneceu em silêncio. Ela estava tentando me chantagear, Marcelo continuou, as mentiras fluindo com uma facilidade que teria horrorizado Helena se ela pudesse ouvi-las. Alegava estar grávida e dizia que o filho era meu. Obviamente, uma tentativa desesperada de extorquir dinheiro da família. Obviamente, Isabela repetiu, sua voz neutra, mas seus olhos se estreitando ligeiramente. Quando me recusei a pagar, ela roubou uma quantia considerável do cofre do escritório e fugiu. Marcelo inventou, sentindo-se mais confiante com cada palavra. Já registrei o caso na polícia como roubo. Isabela permaneceu em silêncio por alguns momentos, seus dedos tamborilando levemente no braço da poltrona. Marcelo conhecia esse gesto. Significava que ela estava processando informações e tomando decisões. Que quantia ela roubou? Isabela perguntou finalmente. 20 mil reais. Marcelo respondeu prontamente. Dinheiro que eu guardava para emergências. E você tem certeza de que ela fugiu? Não foi eliminada por alguém que descobriu o roubo? A pergunta fez Marcelo gelar por dentro, mas ele manteve a expressão impassível. Não sei, ele respondeu. A polícia está investigando. Espero que ela seja encontrada viva para que possa devolver o dinheiro e enfrentar as consequências de seus atos. Isabela se levantou lentamente, alisando a saia do terno. Entendo, ela disse. Vou me certificar de que toda a nossa equipe de funcionários esteja ciente do que aconteceu. É importante que todos saibam que não toleramos desonestidade em nossa casa. Depois que Isabela saiu, Marcelo se permitiu um suspiro de alívio. A primeira barreira havia sido ultrapassada. Agora precisava garantir que todos os funcionários restantes da mansão corroborassem sua versão dos fatos. Convocou uma reunião com toda a equipe doméstica na sala de jantar. 5 pessoas se reuniram diante dele. A cozinheira Dona Maria, o jardineiro João, a faxineira Carmen, o motorista Paulo e a nova empregada que havia sido contratada para substituir Helena. Vocês todos conheciam Helena? Marcelo começou, sua voz assumindo um tom autoritário. E agora sabem que ela nos roubou antes de fugir. Dona Maria, que trabalhava na família há 15 anos, ousou levantar a voz. Senhor Marcelo, com todo o respeito, Helena não era do tipo que roubaria. Ela era uma moça honesta, trabalhadora. Era exatamente isso que ela queria que vocês pensassem. Marcelo interrompeu bruscamente. Pessoas desonestas são frequentemente as mais convincentes. Ela nos enganou a todos. João, o jardineiro, parecia desconfortável. Mas, senhor, ela parecia tão preocupada nas últimas semanas, como se estivesse com medo de alguma coisa. Não, parecia estar planejando nenhum roubo. Marcelo sentiu sua irritação crescer. Os funcionários estavam sendo mais difíceis de convencer do que ele havia antecipado. Medo de ser descoberta, sem dúvida, ele disse secamente. Olhem, não estou interessado em suas opiniões sobre o caráter dela. Estou aqui para informá-los sobre os fatos. Helena roubou desta família e fugiu. Se a polícia vier fazer perguntas, vocês dirão exatamente isso. Não há espaço para especulações ou teorias românticas sobre sua suposta honestidade.
O silêncio que se seguiu foi tenso. Marcelo podia ver a relutância nos rostos dos funcionários, mas também podia ver o medo. Eles sabiam que ele tinha poder suficiente para destruir suas vidas se não cooperassem. Compreendem? Ele perguntou, sua voz carregada de ameaça implícita. Um por um, eles assentiram. Mas Marcelo notou a resistência em seus olhos. E isso o preocupava. Mas ele esperava que o medo de perder seus empregos fosse suficiente para manter suas bocas fechadas. Isabela Monteiro Vasconcelos não era uma mulher que aceitava histórias pela metade. Nascida em uma família onde política e negócios se misturavam desde sempre, ela havia aprendido desde cedo a ler nas entrelinhas e a questionar versões convenientes demais. A história que Marcelo havia contado sobre Helena tinha furos óbvios que a incomodavam profundamente. Naquela noite, depois que Marcelo adormeceu, Isabela saiu silenciosamente da cama e desceu para o escritório dele. Conhecia a combinação do cofre. Afinal, era seu dinheiro também que estava ali. Se Helena realmente havia roubado 20 mil reais, deveria haver alguma evidência, algum registro da quantia que estava faltando. Abriu o cofre e contou o dinheiro cuidadosamente. Não faltava nada. Na verdade, havia mais dinheiro ali do que costumava ter. Isabela franziu a testa, conferindo novamente. Não, definitivamente não havia sinais de roubo. Sentou-se na cadeira de Marcelo e começou a revisar os papéis em sua mesa. Foi então que encontrou algo interessante. Um recibo, médico de um laboratório particular, datado de 2 semanas atrás. O nome no recibo era Helena Santos e o exame era um teste de gravidez. O sangue de Isabela gelou. Marcelo havia pago por um teste de gravidez para Helena. Por que um patrão pagaria por um exame médico tão íntimo para uma empregada doméstica? A menos que continuou procurando e encontrou mais evidências perturbadoras. Havia recibos de presentes caros, joias, perfumes, roupas íntimas, todos comprados nas últimas semanas e em lojas onde ela sabia que Marcelo não compraria nada para ela. As datas coincidiam com o período em que ele havia alegado que Helena estava tramando contra eles. Mas a descoberta mais surpreendente foi uma carta que Helena havia escrito para Marcelo, encontrada amassada no lixo do escritório. Com as mãos tremendo, Isabela alisou o papel e leu. Marcelo, estou com medo. O bebê vai nascer em breve e eu preciso saber o que você planeja fazer. Você prometeu que cuidaria de nós, mas agora age como se eu fosse um estorvo. Eu nunca pedi muito, só quero que meu filho tenha um pai que o reconheça. Por favor, me dê uma resposta. Com amor, Helena. Isabela fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva, nojo e uma dor profunda que não esperava. Marcelo não apenas havia traído seu casamento, havia abandonado uma mulher grávida de seu filho e agora estava inventando mentiras para encobrir sua covardia. Mas havia algo mais na carta que a preocupava. Helena falava sobre o bebê nascendo em breve, como se estivesse escrevendo recentemente. Se ela havia fugido há 1 semana, onde teria dado à luz? E mais importante, por que Marcelo parecia tão confiante de que ela não voltaria para causar problemas? Uma suspeita terrível começou a se formar na mente de Isabela. Ela conhecia o marido há 10 anos e sabia do que ele era capaz quando sua reputação estava ameaçada. Marcelo não era apenas um adúltero, ele era um homem perigoso quando encurralado. Na manhã seguinte, Isabela tomou uma decisão que mudaria tudo. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um conjunto discreto mas elegante, e dirigiu-se à delegacia local. Não para denunciar o marido ainda. Não tinha evidências suficientes, mas para descobrir se realmente havia sido registrado um boletim de ocorrência contra Helena. O delegado, Dr. Carvalho, a recebeu com a deferência reservada para pessoas de sua posição social. Dona Isabela, é sempre um prazer recebê-la. Em que posso ajudá-la? Dr. Carvalho
Meu marido mencionou que registrou um boletim de ocorrência contra uma ex-funcionária nossa, uma tal de Helena Santos, por roubo. Gostaria de saber sobre o andamento do caso. O delegado consultou seus arquivos, franzindo a testa. Que estranho, ele murmurou. Não encontro nenhum registro de boletim de ocorrência contra essa pessoa. Tem certeza de que seu marido registrou aqui? Isabela manteve a expressão serena, mas por dentro seu coração disparou. Talvez ele tenha se esquecido de mencionar em qual delegacia fez o registro. Ela disse casualmente. Pode verificar em outras delegacias da região? Após algumas ligações, o delegado confirmou suas suspeitas. Não havia nenhum boletim de ocorrência contra Helena Santos em lugar algum. Dona Isabela, o delegado disse gentilmente, talvez haja algum mal-entendido. Seu marido pode ter mudado de ideia sobre registrar a ocorrência? Talvez, Isabela respondeu, mas sua mente já estava correndo em outras direções. Saindo da delegacia, ela tomou uma decisão que surpreenderia qualquer um que a conhecesse. Em vez de confrontar Marcelo diretamente, ela faria algo muito mais perigoso. Investigaria por conta própria o que realmente havia acontecido com Helena Santos. Porque uma coisa Isabela sabia com certeza. Seu marido havia mentido sobre tudo. E se ele era capaz de mentir tão elaboradamente sobre um roubo inexistente, do que mais seria capaz para proteger seus segredos? A resposta para essa pergunta poderia ser mais aterrorizante do que ela estava preparada para descobrir. 2 semanas haviam se passado desde que Helena encontrou refúgio na propriedade dos Silva. Miguel havia ganhado peso e se tornado um bebê, saudável e risonho, que adorava ser ninado por Rosinha e que parecia fascinado pela presença constante de Esperança. Helena, por sua vez, havia recuperado suas forças e começado a ajudar nas tarefas da fazenda, encontrando uma paz que jamais imaginou possível. Foi numa tarde ensolarada de quinta-feira que essa tranquilidade foi abalada pela chegada inesperada de um carro preto na propriedade. Helena estava no jardim brincando com Miguel sob a sombra de uma árvore quando ouviu o som do motor. Seu sangue gelou instantaneamente. Seria Marcelo? Teria ele finalmente descoberto onde ela estava? Antônio saiu da casa para receber o visitante e Helena ficou surpresa ao ver uma mulher elegante sair do carro. Era loira, vestia roupas caras e tinha uma postura que gritava classe alta. Por um momento terrível, Helena pensou que fosse alguma associada de Marcelo vinda para levá-la de volta. Mas quando a mulher se aproximou de Antônio, Helena notou algo em sua expressão que não era hostilidade, mas sim uma determinação misturada com nervosismo. Boa tarde. A mulher disse, sua voz educada mas tensa. Meu nome é Isabela Vasconcelos. Estou procurando por uma mulher chamada Helena Santos. Helena sentiu o mundo girar ao ouvir o sobrenome, Vasconcelos. Era a esposa de Marcelo. Instintivamente, ela agarrou Miguel e se preparou para correr. Mas Antônio fez um gesto discreto para que ela permanecesse onde estava. E por que estaria procurando por essa pessoa? E Antônio perguntou cautelosamente. Isabela hesitou por um momento, então pareceu tomar uma decisão. Porque acredito que meu marido a prejudicou gravemente, ela disse, sua voz quebrando ligeiramente. E eu preciso consertar isso. Helena congelou. Não era isso que ela esperava ouvir da esposa de Marcelo. Antônio estudou Isabela por alguns momentos, então se virou e acenou para Helena se aproximar. Com pernas trêmulas, carregando Miguel no colo, Helena caminhou em direção a eles. Helena? Isabela perguntou quando a viu, e Helena assentiu, incapaz de falar. Meu Deus, você está viva. E este é meu filho, Helena conseguiu sussurrar. Miguel. Isabela olhou para o bebê com uma expressão complexa. Dor, raiva e algo que parecia ser compaixão.
Posso conversar com você? Isabela perguntou. Há coisas que você precisa saber e outras que eu preciso lhe contar. Sentaram-se na varanda do Silva, com Rosinha servindo café e Antônio permanecendo por perto, pronto para proteger Helena se necessário. Miguel dormia tranquilamente no colo de sua mãe, alheio à tensão que pairava no ar. Eu sei sobre vocês dois. Isabela começou diretamente. Sei sobre o relacionamento, sobre a gravidez, e sei que Marcelo mentiu sobre tudo o que aconteceu. Helena sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Eu nunca quis destruir seu casamento, ela disse. Eu só queria que ele assumisse a responsabilidade pelo filho dele. Eu sei, Isabela respondeu suavemente. Encontrei sua carta. Vi os presentes que ele comprou para você, os recibos médicos, e descobri que ele nunca registrou nenhum boletim de ocorrência contra você por roubo. Roubo? E Helena pareceu confusa. É a história que ele inventou para explicar seu desaparecimento. Isabela explicou. Disse a todos que você estava tentando chantageá-lo e que roubou dinheiro antes de fugir. A raiva que Helena havia tentado suprimir durante semanas finalmente explodiu. Ele me abandonou numa floresta durante uma tempestade. E ela gritou, fazendo Miguel se mexer em seus braços. Eu estava em trabalho de parto e ele me deixou lá para morrer. Isabela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu sabia, ela sussurrou. Eu sabia que ele havia feito algo terrível. Marcelo é muitas coisas ruins, mas nunca havia sido assassino. Ele voltou, Helena continuou, sua voz tremendo. Uma semana depois, ele voltou para se certificar de que eu estava morta. O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado de implicações. Finalmente, Isabela ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Helena. Eu vou ajudá-la a fazer justiça, ela disse, sua voz firme e determinada. Vou testemunhar contra ele. Vou fornecer todas as evidências que coletei. Marcelo precisa pagar pelo que fez. Helena mal podia acreditar no que estava ouvindo. A esposa de seu algoz estava oferecendo ajuda para destroná-lo. O tribunal estava lotado naquela manhã de setembro. Helena nunca imaginou que um dia estaria sentada no banco das testemunhas, enfrentando o homem que havia tentado destruir sua vida e a de seu filho. Marcelo estava na mesa dos réus, vestindo um terno caro que não conseguia esconder o desespero em seus olhos. Ao lado dele, seu advogado particular folheava nervosamente os papéis do processo. 3 meses haviam se passado desde que Isabela procurou Helena na fazenda do Silva. 3 meses de investigação policial, coleta de evidências e preparação para aquele momento. O delegado Carvalho, que inicialmente havia sido enganado pelas mentiras de Marcelo, agora conduzia o caso com determinação férrea após descobrir a verdade. A acusação pode chamar sua primeira testemunha, disse o juiz, Dr. Henrique Moreira, um homem sério de seus 50 anos, conhecido por sua integridade. Chamamos Dona Isabela Monteiro Vasconcelos, anunciou o promotor público. Isabela se levantou da galeria e caminhou até o púlpito com a dignidade que sempre a caracterizou. Estava vestida de forma simples, mas elegante, e seu rosto mostrava a determinação de quem havia tomado a decisão mais difícil de sua vida. Dona Isabela, o promotor começou, a senhora pode contar ao tribunal como descobriu a verdade sobre o que aconteceu com Helena Santos. Com voz firme e clara, Isabela relatou sua descoberta das evidências no escritório de Marcelo, os recibos dos presentes, a carta de Helena, a inexistência do boletim de ocorrência. Cada palavra era como um martelo, batendo no caixão das mentiras de seu marido. E por que a senhora decidiu testemunhar contra o réu, sendo ele seu marido? Perguntou o promotor. Isabela olhou diretamente para Marcelo, que desviou o olhar. Porque
A verdade é mais importante que a conveniência, ela respondeu. Porque uma mulher inocente e seu bebê quase morreram por causa das ações covardemente dele. E porque tenho uma filha pequena e quero que ela cresça num mundo onde a justiça prevalece sobre o poder e o dinheiro. O advogado de Marcelo tentou desacreditar o testemunho de Isabela, sugerindo que ela estava movida pela vingança de uma esposa traída. Mas as evidências eram irrefutáveis demais e a dignidade de Isabela resistiu a todos os ataques. Em seguida, foram chamados os funcionários da mansão dos Vasconcelos. Dona Maria, João, Carmen e Paulo, todos haviam encontrado coragem para contar a verdade. Relataram como Marcelo os pressionou para mentir sobre Helena, como eles sabiam que ela era uma pessoa honesta, como notaram o medo nos olhos dela nas últimas semanas de trabalho. Helena nunca roubou nada, declarou Dona Maria, sua voz tremendo de emoção. Ela era uma menina boa, trabalhadora, e estava grávida. Qualquer um podia ver. O senhor Marcelo, ele aproveitou da situação dela. Quando chegou a vez de Helena testemunhar, o silêncio no tribunal era absoluto. Ela se levantou lentamente, carregando Miguel no colo. O juiz havia permitido que ela trouxesse o bebê, reconhecendo que ele era uma evidência viva dos fatos. Helena Santos, disse o promotor gentilmente, pode contar ao tribunal o que aconteceu na noite de 15 de junho? Com a voz inicialmente trêmula, mas ganhando força conforme falava, Helena relatou toda a terrível experiência. O relacionamento com Marcelo, as promessas que ele fez, a descoberta da gravidez e, finalmente, a noite do abandono na floresta. Ele me disse que estava me levando para o hospital, ela disse, olhando diretamente para Marcelo. Mas me levou para a floresta e me abandonou lá, sabendo que eu estava em trabalho de parto. Ele queria que eu morresse. O advogado de Marcelo tentou sugerir que Helena estava mentindo, que estava tentando extorquir dinheiro da família. Mas quando o promotor apresentou as evidências médicas, o exame de DNA confirmando que Miguel era filho de Marcelo, os registros médicos da gravidez pagos por ele, as fotografias das condições em que Helena foi encontrada, a defesa desmoronou. Antônio e Rosinha também testemunharam, descrevendo o estado em que encontraram Helena e como Esperança havia protegido mãe e filho na floresta. Até mesmo o veterinário local foi chamado para atestar o comportamento excepcional do cavalo. Quando chegou a hora dos argumentos finais, o promotor se levantou e olhou diretamente para o júri. Senhores jurados, ele disse, este não é apenas um caso de abandono. É um caso de tentativa de homicídio contra uma mulher indefesa e seu bebê nascituro. Marcelo Vasconcelos usou seu poder e posição para se aproveitar de uma funcionária vulnerável. E quando ela se tornou um problema, tentou eliminá-la da forma mais cruel possível. O veredicto foi unânime. Culpado por tentativa de homicídio, abandono de incapaz, abuso de poder e falsidade ideológica. Marcelo foi condenado a 12 anos de prisão e ao pagamento de uma indenização substancial para Helena e Miguel. Quando o juiz bateu o martelo, Helena sentiu como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros. Ao lado dela, Isabela chorava silenciosamente, não de tristeza, mas de alívio por ter feito a coisa certa. Do lado de fora do tribunal, Helena se encontrou com o Silva, que haviam se tornado sua verdadeira família. Miguel, agora com 6 meses, estava forte e saudável nos braços de Rosinha. Acabou, Antônio disse simplesmente abraçando Helena. Finalmente acabou. Um ano depois, as colinas verdes da propriedade do Silva brilhavam sob o sol dourado de uma manhã perfeita de primavera. Helena estava sentada na varanda, observando Miguel dar seus primeiros passos cambaleantes pelo jardim. O menino,
agora com mais de 1 ano, havia crescido forte e saudável, seus olhos escuros brilhando com a mesma determinação que um dia salvou a vida de sua mãe. Esperança pastava tranquilamente nas proximidades, mas sempre mantinha um olho vigilante sobre o menino que havia ajudado a proteger desde o nascimento. A conexão entre eles era extraordinária. Miguel corria para o cavalo sempre que se sentia assustado, e Esperança baixava a cabeça majestosa para receber os carinhos desajeitados das mãozinhas pequenas. Ele vai ser um cavaleiro nato, comentou Antônio, sentando-se ao lado de Helena com 2 xícaras de café fumegante. Esperança nunca foi tão protetor com ninguém. Helena sorriu, aceitando o café e inalando o aroma que havia se tornado sinônimo de lar para ela. A propriedade dos Silva não era mais apenas um refúgio temporário, era seu verdadeiro lar, o lugar onde ela e Miguel haviam encontrado não apenas segurança, mas uma família que os amava incondicionalmente. Às vezes ainda parece um sonho, ela murmurou, observando Rosinha se aproximar do jardim com um cesto de flores frescas. Depois de tudo o que aconteceu, ter encontrado vocês, ter encontrado paz. Antônio colocou uma mão paternal em seu ombro. A vida tem uma forma estranha de consertar as coisas, ele disse filosoficamente. Nós perdemos Gabriel e vocês precisavam de uma família. Esperança nos trouxe vocês no momento exato em que todos precisávamos uns dos outros. A indenização que Helena havia recebido de Marcelo estava sendo usada com sabedoria. Parte do dinheiro estava investido em uma poupança para a educação de Miguel, e outra parte havia sido usada para reformar a propriedade do Silva, transformando-a num pequeno paraíso rural. Helena havia insistido em contribuir, considerando-se parte da família. Isabela visitava regularmente, tendo desenvolvido uma amizade inesperada com Helena. A ex-esposa de Marcelo havia se divorciado imediatamente após o julgamento e agora trabalhava em uma fundação que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica. Sua própria experiência com Marcelo havia aberto seus olhos para realidades que sua vida privilegiada havia mantido escondidas. Tia, Isa está chegando, Miguel gritou excitadamente, correndo em direção ao portão onde o carro de Isabela acabara de parar. Isabela saiu do carro sorrindo, os braços abertos para receber o menino que havia aprendido a amar como um sobrinho. Ela trazia presentes como sempre, desta vez um cavalinho de madeira que Miguel abraçou com delírio. Como está meu pequeno herói? Gisela perguntou, beijando a testa do menino. E como está sua mamãe corajosa? Helena se levantou para abraçar a amiga, ainda se maravilhando com as reviravoltas da vida que haviam transformado a esposa de seu algoz em uma das pessoas mais importantes de sua nova existência. Estamos bem, Helena respondeu. Melhor do que jamais imaginei que poderíamos estar. Durante o almoço, as conversas giraram em torno de planos para o futuro. Helena havia decidido estudar enfermagem através de um curso à distância, inspirada pelos cuidados que Rosinha havia lhe oferecido durante seus dias mais difíceis. Queria ajudar outras mulheres que passassem por situações similares à sua. Miguel pode ficar conosco durante suas aulas práticas, ofereceu Rosinha como se lesse seus pensamentos. Ele está tão acostumado conosco que nem vai sentir sua falta. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosados, Helena se encontrou sozinha com Miguel no jardim. O menino havia adormecido em seus braços e ela se sentou sob a árvore onde costumava amamentá-lo quando eram apenas 2 refugiados assustados numa floresta escura. Esperança se aproximou e baixou a cabeça para tocar gentilmente o ombro de Helena, como fazia sempre que percebia que ela estava refletindo sobre o passado. Obrigada,
Ela sussurrou para o cavalo, como fazia todas as noites. Obrigada por nos salvar, obrigada por nos trazer para casa. Na prisão, a 50 quilômetros dali, Marcelo olhava através das grades de sua cela para as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. 12 anos pareciam uma eternidade à sua frente. E ele havia perdido tudo: fortuna, reputação, família. Mas pela primeira vez, desde sua prisão, ele olhava para as estrelas e sentia algo que nunca havia experimentado antes: arrependimento genuíno. Ele havia destruído sua própria vida ao tentar destruir a de Helena. Havia perdido a chance de conhecer seu filho, de ser o pai que Miguel merecia. E agora, nas noites silenciosas da prisão, ele finalmente compreendia que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro ou no status social, mas no amor e na responsabilidade, que ele havia sido covarde demais para assumir. De volta à propriedade do Silva, Helena colocou Miguel em seu berço e ficou observando-o dormir por alguns minutos. O menino sorria no sono, provavelmente sonhando com suas aventuras do dia com esperança. Ela saiu para a varanda e olhou para as estrelas, as mesmas que havia observado naquela noite terrível na floresta, quando pensou que perderia tudo. Agora, elas pareciam brilhar com uma promessa de esperança, lembrando-a de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz sempre encontra um caminho para brilhar. A brisa noturna trouxe o som suave de esperança se movendo no pasto, velando pelo sono da família que havia escolhido proteger. Helena fechou os olhos e sorriu, sabendo que amanhã seria outro dia cheio de possibilidades, amor e a presença reconfortante daqueles que verdadeiramente se importavam com ela. A tempestade havia passado e um novo amanhecer os aguardava.